Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quero compartilhar algo poderoso com vocês. Deus não negocia promessas, Ele movimenta destinos. Quantas vezes você orou, pediu, buscou uma promessa e no silêncio, pensou que Deus tinha esquecido de você? O que parece demora é só Deus preparando o cenário da promessa. A Bíblia nos garante em Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás em sua palavra. Ele não altera o plano por causa do nosso medo ou da nossa pressa. Quando Ele promete, não é para discutir, é para cumprir. E quando não vemos o cumprimento, Ele não está parado. Ele está movendo destinos para alinhar tudo com o propósito eterno. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando Deus faz uma promessa, não é um convite para um debate. É uma declaração de um fato que ainda vai se manifestar. Se você não está vendo o cumprimento, não pense que Ele está parado. Pelo contrário, Ele está nos bastidores, movendo pessoas, lugares e circunstâncias para alinhar tudo perfeitamente com o destino que Ele traçou para você. O que parece demora, na verdade, é a preparação cuidadosa do palco para o seu milagre. Mas há uma chave essencial que precisamos entender: a honra. Davi, no livro de Samuel, declarou: "Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada." Ele sabia que uma fé que não exige sacrifício é uma fé superficial. Maria, ao derramar aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus, não estava buscando uma troca. Ela estava expressando honra. E aquele ato de adoração se tornou um memorial eterno. Deus não responde à nossa manipulação ou mesmo à nossa necessidade desesperada. Ele se move em resposta à nossa honra. A pergunta que fica é: como você tem honrado a Deus? Com seu tempo, seus recursos, seu coração? Porque a provisão de Deus não é acionada pela sua falta, mas pela sua honra. Lembre-se da história dos discípulos, no caminho de Emaús. O coração deles estava pesado, cheio de tristeza e desesperança. Eles conversavam sobre o aparente fracasso da cruz. E o texto de Lucas nos diz que o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas a dor era tão intensa, a decepção era tão profunda, que eles não o reconheceram. A tristeza deles os cegou para a presença do Salvador bem ao seu lado. Às vezes a nossa dor grita tão alto que abafa a voz de Deus. O luto, a frustração, o medo, tudo isso pode criar uma névoa que nos impede de ver que Jesus está caminhando conosco em meio à provação. Mas hoje o Senhor quer abrir os seus olhos novamente. Ele quer te lembrar que o que parece ruína, muitas vezes, é parte da estratégia divina. Pense em José no Egito. Quem esperaria um final feliz para a vida de José? Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e foi preso injustamente. Aos olhos humanos, a vida dele era uma completa ruína. Mas na verdade, cada passo doloroso era Deus movendo o destino dele. De escravo foi levado para uma boa casa, mas a casa de Potifar não era o destino final. Era um meio. A prisão não era o fim, era a preparação. Deus usa o meio do caminho para te levar ao propósito. O caminho de Emaús, para aqueles discípulos, não era o fim da jornada, era o meio para um encontro transformador com o Cristo ressurreto. O deserto que você talvez esteja atravessando não é sua morada permanente, é apenas uma etapa do processo. Confie, porque o fim da história sempre revela a fidelidade de Deus. E é aqui que a nossa fé se fortalece. A palavra em Efésios nos declara que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Percebe a grandeza disso? Deus não está limitado pela nossa percepção, pelos nossos medos, ou pelos rótulos que o mundo ou o tempo colocaram em nós. Ele olha para o destino que Ele mesmo escreveu para a sua vida. O que você chama de fim, Deus chama de recomeço. Se o seu ministério parece apagado, se seus sonhos parecem mortos, se sua esperança está fraca, hoje é o dia de crer que Deus se levanta para restaurar o que está em ruínas. Ele quer reacender o fogo no seu altar. E como isso acontece? Voltando ao lugar da promessa. Depois de encontrarem Jesus, o que os discípulos fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, o lugar onde Jesus lhes disse para esperar. Jerusalém representa o lugar da presença, o lugar da palavra, o lugar da comunhão. Muitas vezes, nos distanciamos das promessas porque nos afastamos do lugar da presença. Para viver os novos e profundos níveis que Deus tem para você, é preciso voltar. Voltar à oração diária, voltar à leitura da palavra, voltar à comunhão com os irmãos. O poder do Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que permaneceram no lugar certo, obedecendo à ordem do Senhor. Então lembre-se sempre,
Deus não negocia as promessas que Ele te fez. Ele está neste exato momento, movimentando o seu destino. O que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para completar. Portanto, honre a Deus com tudo que você é. Permaneça firme na fé, mesmo quando não entender o processo. E se você se afastou, volte. Volte para o lugar da presença. Porque o mesmo Deus poderoso que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Deus que vai ressuscitar os seus sonhos e restaurar o seu destino. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei e compartilhar essa palavra com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus te abençoe poderosamente.